Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Falso Plano. Neste episódio temos muito para falar, estamos numa fase muito ativa do ciclismo internacional. Vamos fazer o rescaldo da Milan-San Remo, do Paris-Nice, do Tirreno, Adriático e dar ainda uma volta pelas outras corridas de menor dimensão. Vamos fazer aqui algures entre uma antevisão e um rescaldo da Catalunha, dado que estamos a gravar na terça-feira, depois da segunda etapa, e começarmos a traçar um pouco do caminho que vai ser até à volta a Flandres e todas as clássicas do pavé que se vão uh, disputar entretanto. Vamos ainda ter também sempre o nosso jogo tradicional. Como habitual, recordar que nos podem seguir no nosso blog falsoplano.ghost.io, que estamos também no Twitter, no Facebook, no Spotify e no YouTube, sobre o nome Falso Plano. Hoje o painel do Falso Plano está completo. Temos connosco o Lourenço Graça, Miguel Pratas, Miguel Branco, Ricardo Pereira, eu, Henrique Augusto, e temos ainda a participação especial de um já de longa data amigo Falso Plano, Fábio Babau, que antes de tudo mais queria que dissesse aqui boa noite aos nossos ouvintes. Olá, boa noite, malta. Antes de mais, muito obrigado pelo convite. E aquilo que eu espero para a sessão de hoje é só poder estar à vossa altura, porque eu digo-vos mesmo, eu estou orgulhoso de estar aqui convosco. Aquilo Também que vocês estamos têm estado a contentes fazer é brutal. e vais ficar para sempre com o estatuto do primeiro convidado Falso Plano. E vais poder participar inicialmente num dos grandes momentos da história deste podcast, que vai ser um minuto de silêncio em honra das táticas da UAE. E um beijinho para o Soler. Já Bem, obrigado por teres sido tu a cortar. Um minuto se calhar era demais. Achas que sim? já chega. Já chega? Isso é uma ideia Então pronto. tua. Não sei quem é que se lembrou disto. A Giado Portuguesa está a entrar pelo falso plano adentro. Ricardo, já que contribuíste para cortar este momento constrangedor, vamos começar contigo. O primeiro monumento da época aconteceu no fim de semana passado. Tivemos um completo show de Mathieu Van Der Poel, que resultou no seu terceiro monumento e na prova e que ajudou a provar mais uma vez que a Milan-San Remo não tem que faltar espetáculo e que ser tão aborrecida como muitas vezes é pintada pelos fãs. Quão impressionado ficaste com esta demonstração de força do neerlandês? Holandês. Impressionado ficamos sempre, né? Aquela aceleração é sempre uma coisa do outro mundo. Acho que nem nunca vi ninguém com uma aceleração daquele género, desde que acompanho ciclismo. Surpreendido, não tanto, porque já vimos Mathieu Van Der Poel fazer parecido, nomeadamente na Strade Bianca e em provas de ciclocross, mas impressionado, claro, arrancar daquela maneira com o Gunn e o Pogacar na roda e os mesmos não terem qualquer capacidade de resposta é incrível. É mais uma para a conta de Mathieu Van Der Poel e mais uma espetacular para a conta dele também. Até se falou de que ele não tinha entrado em grande forma, que não tinha estado bem no terreno, que estava a ser muito penalizado pelo que se tinha por ter apostado tanto na época de ciclocross. Afinal, ele estava só a apontar o pico de forma ao momento certo. Eu próprio disse na divisão da prova que a nossa rama é daquelas provas em que não é preciso estarem no pico de forma para ganhar. É muito a parte tática que conta, porque as dificuldades do percurso não são assim tão grandes sem ser a, a quilometragem. Portanto, ele se calhar nem sequer está no pico de forma, mas a aceleração está lá e consegue resistir à grande quilometragem da prova e, entretanto, basta atacar no momento certo para fazer a diferença. É, a leitura de corrida dele, assim que encostou em Pogacar, que continuava a meter ritmo no grupo, vai-se embora e cava ali quê? Ele chega ao topo com 3, 4 segundos. Não, Sim, não é... deve ganhar para aí uns 50 metros na aceleração e depois desce sozinho. Quem está atrás é o Gunner, que não desce tão bem. Tem de deixar passar o Van Aert e o Pogacar. E o grupo também não se entende.
Portanto, há ali uma dinâmica que não funciona bem, então o Matthew Van Der Poel aguenta a vantagem naquele 2 km finais, planos. Falaste aí de um nome que para mim foi a maior surpresa desta Milan-San Remo. Já muito se especulava sobre o que é que Filipe Gana podia ou não fazer numa prova como esta. Já o tínhamos visto a apresentar-se a alto nível aqui, mas sempre a trabalhar para outros. E agora vou passar a palavra ao nosso convidado para nos falar um pouco do que é esta transformação de Filipe Gana, que há umas semanas que parece trepador, agora até pancha ré e segue os melhores do mundo numa subida como o Poggio. Por acaso achei interessante e só comprova que a Milan-San Remo não precisas de ser um grande trepador para passar aquilo e as maiores dificuldades, porque surpreendente foi o facto de, ok, então se ele passa a Cipressa, se passa ao Poggio, se passa ao Passo del Tortino, porque é que não conseguiu passar o Tortoreto na etapa 3 do Tirreno? Dá uma sensação que, ou seja, basicamente ele parece-me que já estava com esta ideia de querer atacar o monumento, então pensou, bem, não me vou andar aqui a desgastar e defender a amarela, porque a tinha derivado de a ter conseguido no primeiro ITT logo do... Diz-se ITT ou é prólogo? Dado que foi logo no início. Agora diz. Agora, a partir de agora diz. Pronto, no ITT ele conseguiu a amarela, depois lá teve os 2 sprints para a gerir, mas depois percebeu-se facilmente que ele não ia estar focado na geral. Pá, e já se percebeu porquê, não é? Passado uma semana vem aqui arrebentar com a malta e depois lá está, o final. Quando ele tem aquela descida depois do pódio e há ali aquela parte da reta, eu acho que é aí que ele mata grande parte das possibilidades do Pogačar e do Van Aert virem a achar que podiam ter hipótese com ele enquanto ainda era reto. E depois, pá, foi surpreendente aquilo que ele fez no final. Isto é a minha observação. Se vai ser sempre assim, se ele agora vai ser um caça-clássicas, pá, duvido muito. Acho que foi mesmo fogo de pouca vista, mas foi incrível de ver. O que me surpreendeu mais é a capacidade de reação dele, sobretudo ao ataque forte do Pogačar, dele conseguir seguir na roda. Ou seja, nós sabemos que ele tem muita potência, mas aquele nível de explosividade acho que nunca tínhamos visto. E é isso que nos deixa a pensar se ele poderá voltar a tentar em perfis semelhantes a este. Eu também fiquei surpreendido e aquilo que me dá a sensação é, então, será que o Ganna só tem aqui o efeito de explosão quando a etapa tem perto de 300 km e ele só rebenta aos 250? Faz quase lembrar o João Almeida, que precisava de uma quarta semana no giro para ganhar aquilo. É mais ou menos a mesma coisa. Mas pronto. Bau, é assim, a gente chama-lhe Bau, pronto, fiquem já a saber. Eu, se fosse a ti, tinha algum cuidado com esse tipo de comentários na direção do nosso moderador. É apenas um alerta, mas tu vais perceber com o tempo e com a conversa que se vai seguir o que é que deves ou não deves dizer aqui no podcast de Falso Plano. Eu já agora que tomei a palavra, gostava de introduzir aqui, Henrique, se me permites, em relação ao tópico Gana, se é descabido pensarmos em Robé, ou seja, se o facto de nós sabermos que ele não é propriamente o corredor com maior técnica em cima da bicicleta o afasta completamente desse terreno, ou a sua força e pujança pode no fundo, fazer dele um candidato. Eu diria que em teoria está lá tudo. Não é? Falta a parte técnica que estás a falar. Ele, em momentos, eu tenho ideia que ele já falou sobre isso em alguns momentos. E acho que ele, pelo menos este ano, vai se testar nesse sentido para não se tornar um ciclista demasiado unidimensional, que eu acho que é esse caminho que ele tem vindo a tentar fazer, a fugir um pouco à questão só dos contrarrelógios, até para fazer render o dinheiro todo que recebe. Não é? Não sei se mais alguém se quer manifestar em relação a este tema. Eu diria Roubaix e até Flandres, se calhar. A O passar Ricardo subidas como ele está a passar. mete as stakes mais altas ainda. E quem sabe os... Eu queria só dizer Diz, Lourenço, diz. Isto somos muitos hoje, podemos atropelar Sim. uns aos outros. Ok. Eu vou estar muito liberal. Peço desculpa se atropelei alguém, queria só fazer um comentário em relação à prestação do Matthew Van Der Poel. Sem dúvida nenhuma que também me impressionou aquela potência, principalmente tendo como rival o Pogačar, mas
experimentem, se calhar agora penso que a época forte já terminou, ou pelo menos com a presença de Mathieu Van Der Poel e Wout van Aert, mas quando puderem acompanhem um bocadinho, quem não costuma acompanhar um bocadinho a época de ciclocross, e se calhar não vai ficar assim tão surpreendido com a potência que Mathieu Van Der Poel apresentou na, na Milan-San porque em relação ao que acontece no ciclocross é constante. É constante ele fazer isto. E agora e recentemente no Campeonato do Mundo foi a prova inteira a mandar puxões. Tinha o Van Aert, mandava puxões, o Van Aert ficava para trás, lá o acompanhava, e depois, passado a prova inteira de ter andado a fazer isto, chega ao sprint e bate o Van Aert. Por isso surpreendeu, claro, principalmente pelo rival ser Pogacar, mas faz um bocadinho parte daquilo que é o Mathieu Van Der Poel. Para mim vai ficar registada. Já tinha lá no meu baú dos momentos preferidos de ciclismo o ataque dele na Strada Bianca aqui há uns anos perante o Alaphilippe, e esta vai lá para o pé dessa. Passamos agora a falar dos derrotados do dia. Wout van Aert mais uma vez perto, mas sem conseguir regressar às vitórias nos monumentos. Já vão 8 tentativas, todas no top 10, e desde a Milan-San Remo que venceu em 2020. Pratas, que pedaço é que lhe falta, ou o que é que tem faltado a um ciclista tão completo e tão capaz para voltar a vencer num dos 5 monumentos do ciclismo? Eu acho que, acima de tudo, falta-lhe carisma. Acho que ele é um corredor muito pouco carismático. Nota-se pelo seu duelo com o Van Der Poel desde sempre. Ficou sempre por baixo. Se vimos historicamente, Van Der Poel quase sempre ficou com as vitórias já desde os escalões jovens. O Van Aert começou a carreira na estrada ao mais alto nível já relativamente tarde. Pronto, não foi muito tarde, mas também não foi cedo. E desde o início no World Tour fez resultados excelentes, mas já sabe quando assim é. Acontece o que aconteceu ao Sagan, né? O Sagan foi o melhor ciclista durante uma década e só ganhou 2 monumentos. Só ganhou uma vez Flandres e uma vez Paris-Roubaix. Fez não sei quantos segundos lugares e quartos lugares Esta combinação de versatilidade com um sprint muito forte faz com que ninguém te queira levar para a meta e ninguém queira trabalhar contigo. Às vezes acaba por ser um pau de 2 bicos, e o Wout van Aert tem sido penalizado por causa disso. Acho que este nem é o melhor exemplo, porque ele não era o ciclista mais forte. Pareceu-me evidente que não era o ciclista mais forte. Sim, ele está numa equipa que permite jogar várias cartas, e a verdade é que se formos ver as derrotas que ele tem, ou as não vitórias, como preferiste, ele faz 8 top 10 seguidos desde a última vitória. Desde a vitória em San Remo, e desses 8 tops 10 faz 5 pódios. Mas se formos ver essas classificações, as provas foram sempre ganhas por ciclistas de topo, não é? A verdade é que ele também não corre sozinho, e não é mais fácil ganhar uma Paris-Roubaix, Tour de Flandres ou Milan-San Remo do que como é ganhar uma Lombardia ou uma Liège-Bastogne-Liège. Por isso é que o Pogacar, os 2 monumentos que tem são esses. Não ganhou a última vez, não foi o Remco, e duvido nos próximos anos, se estes 2, a não ser que não vão os 2, não acredito que haja alguém que ganhe algum destes 2 monumentos. Os outros 3 são muito mais imprevisíveis, mas a verdade é que houve corredores que ganharam múltiplas vezes ambos. E o Van Aert já tem, não sei precisar, mas deve ter já perto dos 30 e só ganhou um monumento na sua carreira toda, não é? Sagan ganhou 2, o Van Aert ganhou 1, e se formos ver o Pogacar já leva 3, apesar de serem os mais fáceis, e o Van Der Poel também já leva 3. E se o registro de o Van Aert é impressionante de 8 tops 10 seguidos,
Então o Van der Poel, nos últimos, até só posso estar enganado, excluindo aqui acho que ele teve um abandono, ele leva 9 monumentos seguidos no top 10 também. E dos últimos 8, ganhou 3, mais 3 pódios. Portanto, são corredores que apontam o pico para estas provas, mas a verdade é que só um deles é que está a ganhar. E já deste aí uma chega ao Pogacar. É a tática que tem que mudar? É realmente este perfil da Milan-San não é o ideal para um corredor como Pogacar poder vencer? Ou apanhou fez tudo bem, mas apanhou um Mathieu Van Der Poel mais forte do que ele e há dias assim. Eu acho que ele acabou por fazer tudo bem. Se os outros adversários estavam com pernas para o acompanhar, acho que aqui não é uma questão de ter o perfil exato para Milan Sanremo, porque ninguém tem. Milan Sanremo adequou-se a vários perfis. Ele este ano ganhou tudo, ou seja, estava numa forma brutal. Teve boas pernas, chegou no melhor grupo, atacou, tentou, não conseguiu. Pronto, a equipa também não sei se esteve no seu melhor, mas isto, mesmo estando na melhor forma, se os outros adversários também estiverem bem, por melhores táticas que tenhas, Então não entras no comboio de que ele devia atacar na Cipressa e ir sozinho até ao fim. se calhar no próximo ano vai tentar algo diferente, não é? Eles têm que. Cada um tem a sua tática, ou tem o plano A e o plano B, dependendo também daquilo que os adversários façam. Certamente ele no próximo ano vai tentar algo diferente, se este ano não resultou e tendo em conta o ciclista que é, eu acho que ele e o Van der Poel são os dois corredores com mais carisma do pelotão hoje em dia. Quem São não muito gosta diferentes. de Pogacar, não é? Sim, a mesma coisa de Van O der Poel. Ricardo, ele já levantou o braço, o Ricardo. Bem, já terminaste? Tu queres dizer mais alguma coisa, Prata? Queria só dar a piada que o Sagan fez, acho que foi 6 quartos lugares em Milan-San na sua carreira, já tinha feito 2 vezes segundo, e desta vez fez 44º. Não sei, ele deve ter ali algum fetiche pelo número 4 em Milan-San. E pronto, e é surreal como é que o Saga não vai acabar a carreira sem ganhar o Milan-San Remo. É um bocadinho injusto, mas Estávamos é a falar de ser o perfil adequado, não é? Teoricamente, se havia ciclista que se adequava ao perfil era Sagan e nem ele chegou a ganhar. Conseguiu ter conseguiu assumir o seu favoritismo e ter uma aura por cima dos adversários no Tour, ganhou não sei quantas verdes seguidas, apesar de teve também muitos segundos lugares em etapas, e nos campeonatos do mundo fez 3 vezes primeiro, que é incrível, mas depois nos monumentos acabou por vacilar, talvez da mesma forma que o Van Aert está a vacilar, se bem que o Van Aert tem um problema que é quer ir a todas, quer ser o melhor gregário do mundo, quer ser o melhor classicómano do mundo, e quando se quer ir a todas também já não é a melhor opção. Fica prometido que falamos do Sagan quando ele se retirar. Até lá, infelizmente, não parece que vamos ter grandes motivos para voltar. Mas o Sagan já se retirou há algum tempo. Não sei se estás a Pogacar não venceu na Milan-San Remo, mas cumpriu aquilo que ele disse ser um sonho dele, vencer no Paris-Nice. Não se limitou a vencer a geral, ganhou também 3 etapas e ainda fez uma vénia ao público francês. Lourenço, retribuis a vénia? Eu acho que nós é que temos que agradecer a Pogacar. Sim, sem dúvida. Eu tinha Queria dito só que... recordar, antes de começares, que tu eras da time Vingard. Fizeste esse papel, pelo menos no nosso último episódio. Exatamente, era isso que eu ia dizer, que eu tinha dito que gostava que Vingard ganhasse, porque gostei do Tour do ano passado, em que, ao contrário, eu já disse isto no último podcast que gravamos, que em relação aos últimos Tours, praticamente sabíamos à partida quem é que iria vencer. E isso deixava-me um bocado insatisfeito em relação ao Tour. Daí a minha vontade de querer Vingard, de ver Vingard vencer no Paris-Nice.
Mas efetivamente Pogačar arrebatou completamente a concorrência toda e acho que já está numa forma brutal. Vamos ver até que ponto, como eu acho que também já referi, até que ponto é que não está a assumir a sua grande forma cedo demais. E em que circunstâncias chegará ao Tour, porque lá está, tal como o Pratas acabou de dizer, isto não dá para tudo, muitas das vezes. É claro que ele tem a ambição dos monumentos, aliás, Pogačar é incrível por isso também, tem a ambição de tudo. É monumentos, é volta à França, um dia há de lhe dar na cabeça e quer ganhar a volta à Itália também. E é isso que está também um bocadinho do brilhantismo dele. Mas como se viu o ano passado, vamos ver até que ponto é que isso não pode, a certa altura, jogar contra ele. Esperemos que não, porque é um ciclista incrível. Provavelmente o melhor que já vimos na nossa geração. Mas pronto, tenho essa dúvida em relação ao pico de forma. Do outro lado da barricada teve um Vingegaard que não pareceu estar mal, mas ficou sempre a sensação de, pelo menos para já, não ter andamento para Pogačar. Branco, retiras alguma ilação daqui que levemos ao Tour ou são só ciclistas que gerem os seus picos de forma de maneira diferente? Não é só, Henrique, não é só forma. Acho que é, ou seja, não é só momento de forma, é forma de correr também. E o Pogačar, nós já nos habituámos a vê-lo ir a todas ou a muitas ou a bastantes e, portanto, esse é um fator. Vemo-lo a ir a sprints intermédios a toda a hora, vemo-lo a querer destabilizar corridas só porque sim, ou seja, só porque é assim que ele entende o ciclismo e, portanto, esse é um ponto que os difere. Outro é o Pogačar tem neste momento ambições de ganhar uma porrada de clássicas e o Vingegaard, eu acho que o que ele quer é vencer o Tour outra vez. E para o Tour ainda falta algum tempo e, portanto, acho que até foi um dos diretores desportivos da Jumbo que estava a acompanhar a corrida que disse isto não é o Tour. E tem razão. Acho que todos concordamos que se o Vingegaard ganhar o Tour outra vez, apenas, não deixa de ser um bom ano para ele. Portanto, eles são ciclistas diferentes. O Vingegaard está a subir de forma e o Tour é outra corrida. Em relação àquilo que o Lourenço dizia do momento de forma de Pogačar, eu acho que isso se relaciona mais com a forma de correr. Agora, se ele no Tour for ousado, ou excessivamente ousado, talvez, como foi o ano passado, de querer ir a todas e não gerir, responder a todos os ataques, aí se calhar, não propriamente má forma, mas um bocado de ingenuidade ou de não saber ler, pode ser apontado. Neste momento eu acho que isso não lhe pode ser apontado porque ele pode perfeitamente estar a andar isto tudo e chegar ao Tour a andar muito bem. São questões diferentes, corredores diferentes, e não temos, acho eu, razão nenhuma para acreditar que o facto do Vingegaard não ter conseguido estar nem com o Pogačar, nem muitas vezes com o Gaudu, vai fazer com que ele chegue ao Tour em pior posição, ou como menos favorito, digamos assim. Gaudu, que estragou aqui um bocadinho a batalha que todos queríamos ver, estragou ou acrescentou, e imiscuiu-se entre os dois fenómenos. Por alguns momentos chegou inclusivamente a parecer que podia dar alguma luta a Pogačar. Bau, esperavas um Gaudu a este nível? Sinceramente não. Não fazia ideia, até porque, não sei se tem noção, mas foi o primeiro Paris-Nice que ele concluiu. Ele já tinha estado em 2 e foi sempre na última etapa. Em 2021 nem sequer chegou a começar, em 22 não acabou. Portanto, este foi o primeiro que ele terminou e acho que foi brutal. Agora, aquilo que eu estava a ver era, não sei se é o simples facto dele, porque lá está, eu não tenho visibilidade sobre o que foi a pré-temporada dele, mas sei que ele este ano só esteve em França. E ao contrário de que o ano passado andou pelo Algarve, ainda foi ao Troféu La Eguélia e depois chegou a Paris-Nice e não o concluiu. Não sei se isto tem que ver com
pode ter que ver com isso, ou seja, com o facto de ele estar mais em França e o próprio descanso ser diferente, ou seja, não se cansar tanto com viagens. Agora, que isto dá um grande, digamos que, ou uma grande perspectiva para o que possa vir a ser o Tour, dado que nós estávamos a assumir que o Tour ia ter apenas 2 protagonistas. Acho que Gaudu veio aqui mostrar que está bem capaz de concorrer com os melhores, ou melhor, de correr com os melhores, assim dizendo, até porque algo bastante interessante é o facto de que, ok, ele agora vai fazer o Istulia Basque Country, mas depois, ao contrário de todos os outros anos, já não vai ao Dauphiné. Portanto, vai-se focar nas clássicas, não sei se depois procura, sim, voltar a recuperar em termos físicos para estar forte no Tour. Mas eu acho que a grande aposta vai ser o Tour. Vamos ver como é que lhe corre. Sabemos que ultimamente para os franceses o Tour não tem sido feliz, mas pá, acho que o Gaudu é a melhor possibilidade dos últimos anos para qualquer coisa no Tour. Se há algum... Diz-me. Não, ia só comentar que, primeiro, em França já deve andar uma agitação grande entre os jornais e os adeptos que achavam que não tinham ninguém agora para suceder a Bardet e Pinot, pelo menos para dar alguma expectativa real de vitória. E parece-me, pelo teu discurso, que estás otimista de que ele pode realmente chatear o campeão e o vice-campeão do Tour na prova Sem na dúvida. edição deste ano. Eu gosto muito do Gaudu e também gosto muito do Bardet. Acho que são ciclistas que, embora sejam franceses, são, sei lá, parece que não têm tanto uma emoção de um Alaphilippe ou de um Thibaut Pinot, que vivem do drama e de todo aquele envolto do que é a competição e não propriamente a competição. E acho que o Gaudu é um rapaz super focado e lá está. Eu tenho boas perspectivas para ele. Vamos ver, pronto, se ele não nos desilude, se não cair. Mas esperemos que não, Eu queria- que o Godot fique com o lado positivo e não com o lado negativo. Eu queria só acrescentar que o Gaudu, nós sabemos que ele tem esta facilidade em cair, não é? E, portanto, eu acho que essa desistência no Paris-Nice deve ter sido queda. E isso já aconteceu outras vezes. Aliás, eu tenho muitos sentimentos mistos com ele, porque gosto muito dele. Acho que é um trepador muito talentoso e gostei logo muito dele quando ganhou. Comecei a acompanhar mais quando ganhou a Avenir em 2016. A verdade é que depois há aquele clássico de gostas muito do ciclista, levas muito na fantasy e ele cai muitas vezes. E isso depois começa a afastar-nos de alguns corredores. Agora, há uma coisa que é preciso pensar sobre o Gaudu. Praticamente não há contrarrelógio no Tour deste ano e o que há é praticamente uma cronoescalada, ou tem uma subida e uma pequena subida e uma subida grande. Portanto, eu acho que pode ser o ano dele e a verdade é que ele é o ciclista francês pós-Pinot com mais resultados. O quarto lugar no Tour do ano passado assim o prova e mesmo aquelas 2 etapas na Volta 2021, acho que é 2021, não tenho a certeza disto. Sim, que ele faz sétimo, acho eu. Pronto, portanto, está na hora, como se costuma dizer. Outro dado, que agora não tem nada a ver com o Gaudu, mas tem a ver com o Bau, aqui no lado direito do Riverside, que é a plataforma onde nós gravamos isto, tens um chat onde podes acompanhar algumas das coisas que nós vamos falando enquanto os outros dizem coisas, e se calhar é fixe ir lá para te rires um bocadinho. Era só isto, obrigado a todos os nossos ouvintes. Falso plano até morrer. Incrível. Tu às vezes surpreendes-me e cortas-me a linha de raciocínio com estas entradas. Mas eu, antes de finalizarmos o Paris-Nice, já que pusemos aqui todo o foco na classificação geral, queria só pedir para o Pratas comentar, se calhar, a maior vitória da carreira do futuro melhor sprinter do mundo. A primeira grande carreira, a primeira grande vitória, talvez, sim. Vai ser o melhor sprinter do mundo, não tenho dúvidas. Quando sair da Juve, como o Falso Plano já indicou, e quem quiser apostar nele agora para a clássica da manhã está à vontade, porque ele vai dar um baile aos outros sprinters, ao Jacobsen, ao Philipsen. Não tem hipótese amanhã. Passamos então para o terreno aqui com o Ricardo. Eu desiludiu-me um bocadinho o terreno adriático. Tínhamos Wout van Aert, Van der Poel, Alaphilippe, Pidcock.
Eu achei que eles iam pegar fogo a mais do que uma das etapas e acabou por ser assim, meio mordinho. Também a chegada em alto principal estava uma ventania desgraçada e acabou por não causar muitas diferenças, mas apesar disso o Roglic disse presente, respondeu ao que Pogacar ia fazendo no Paris-Nice, arrecadando também 3 etapas e somar à geral. Contas feitas, gostaste do que viste em Itália e Roglic está realmente de volta à melhor forma? Se gostei. Foi diferente dos outros anos, menos espetacular talvez, mas gostei. Foi uma boa semana de ciclismo em conjunto com o Paris-Nice. Não, não há grande coisa de mal a dizer. A escada em alto, como disseste, foi afetada pelo vento, portanto afetou um bocado a classificação geral. Dá a entender que havia outros ciclistas mais capazes na alta montanha e acaba por ser um sprint a, sei lá, 20, 30 corredores que ganho pelo Roglic. Mas de resto, houve as etapas mais acidentadas em que o Roglic também acaba por ganhar. Talvez tu esperasses, ou a maior parte das pessoas esperassem mais ação com o Van Aert e Van der Poel e Pidcock. Eu também esperava, mais principalmente de Pidcock. Mas também teve azar com quedas, o Van Aert também teve quedas, o Van der Poel já o tinha mostrado na Strade Bianca que não estava em grande forma e provou-se no Tirreno. Portanto, estão todos um bocado a afinar a forma para a época das clássicas e talvez isso seja ainda melhor, vai haver ainda mais espetáculo na época das clássicas. De resto, o Bogan a arrebentar com a concorrência no contrarrelógio. Houve o Philipsen a ganhar o duelo dos sprinters, com 2 vitórias contra o Jakobsen. E o Roglic a limpar os outros sprints. Pronto, é o esperado dele. No início ele é um dos melhores, se não o melhor do mundo, é um dos melhores do mundo. E há muito poucos que podem bater naquele campo. Destaque para o João, que esteve muito bem e que dá a entender que podia aspirar a mais na geral, se a escada em alto não tivesse os problemas que teve. E também para o Holanda, que tem estado muito bem, para o Henrique Mas, que também deu uma boa amostra do que deu mais uma vez uma boa figura e pareceu ser um dos melhores na escada em alto. E acho que é só. Acho que pronto. E destaque também para o Van Aert, que lixou a fantasy ao pessoal, não é? Destaque foi para o Van horrível. Aert. Fogo. Não podem dizer que não foram avisados, mas sim, destaque para o Van Aert, que lixou a fantasy ao pessoal. Ele a 10 km da meta a descolar e ainda olhava assim para a câmara, mesmo a gozar comigo. Sabes? Para mim aquilo tornou-se quase pessoal. Eu não achei mesmo graça. Se ao Ricardo perguntei se ele tinha gostado do Tirreno, ao Lourenço, acho que não é preciso. Com mais espetáculo, menos espetáculo, regresso do Roglic, canibal, como tu gostas de lhe chamar, com 3 vitórias. João Almeida em altas. O que é que podias pedir mais? Acho que não podia pedir mais nada, efetivamente. Roglic mostrar que já está em grande forma para o Giro e creio que pode melhorar até lá. Só o facto de não ter caído já é algo incrível. Estou a receber agora aqui a informação de um fã do Pogacar a dizer que o Roglic veio ao Tour. Não sei. Não está fora de questão. Para mim não acredito que não seja fora de questão. Se eu gostava de ver outra vez, tentar que o Roglic fosse outra vez líder no turno. Sim, mas acho que é um bocado injusto para o Vingegaard, tendo em conta o que aconteceu o ano passado. Agora o Vingegaard começa a ficar para trás e o Roglic mantém-se na roda do Pogacar. Quem sabe? Não, estou a brincar. Não, eu acho que não, porque ele mesmo que vá ao Tour,
vai depois do giro. Sim, não seria o primeiro que fazia um bom giro e depois chegava ao Tour e fazia um bom Tour, ou um primeiro bom Tour e depois uma boa volta à Espanha. Não seria o primeiro, mas não acredito que isso possa acontecer. Sou fã, mas não tenho palas. Efetivamente, acho que ele mostrou outra vez grande forma depois das duas quedas que teve. E acho que com este Roglic, podemos efetivamente ter um duelo interessante no giro entre ele e o Remco. Em relação ao João, gostei muito de ver o João, até comentei com alguns de vocês e acho que não fui o único a pensar isso. Parece que temos um João diferente, um João que dá mais o peito às balas, que ataca. Não sei se trabalhou um bocadinho a explosividade. Parece-me que tem que continuar a trabalhá-la, mas efetivamente acho que podemos também estar esperançosos em relação ao João para se mostrar em boa forma no giro. Eu gostei muito do que vi do João, logo a começar do contrarrelógio e sobretudo ele conseguir estar na disputa nas etapas mais explosivas, que era uma característica que desde que ele tinha saído da Quick-Step, ou seja, na época passada, tinha-se perdido muito, tanto ao nível do contrarrelógio como ao nível dessas etapas, e aí foi nesse sentido que eu gostei muito do que vi e fiquei com pena de não podermos ter visto a chegada em alto, porque acho que era a que mais se tocava as características do João e ele podia ter dado chão nesse dia. E Roglic, acreditando eu que, como ele foi só treinar, ainda não estava no pico de forma, numa subida mais dura, mais longa, acredito que eventualmente o João até pudesse ter feito algumas diferenças. Mas acho que já vamos ter a resposta a essa pergunta esta semana na Catalunha. Terceiro não, nós estamos a falar à terça-feira, lá está, já foram as duas primeiras etapas. A primeira etapa ganha por Roglic e a segunda etapa ganha por Giulio Ciccone. Remco faz segundo na primeira etapa e faz terceiro hoje. Terceiro. Vocês vão ouvir isto na quarta-feira, já depois da terceira etapa, por isso temos aqui um pouco de confusão. Mas falando do que interessa, e passando aqui a palavra ao nosso convidado, hoje houve polémica e polémica da boa. Queres falar da Giad ou queres falar um bocadinho de ciclismo? Não, acima de tudo, acho que o ideal é falar de ciclismo, até para não trazer para aqui muito fogo para a lareira, até porque, lá está, se formos falar de Giad, é um bocado a situação dos portugueses no pelotão e querendo ou não, aquilo que me deu a sensação na UAE foi sempre que os verdadeiros gregários do João eram os portugueses que lá estavam, porque depois todos os outros acabavam sempre por não lhe reconhecer a liderança, ou então achavam que também tinham de ter um bocadinho de atenção. Pegando um bocadinho no ponto atrás, pá, Roglic, incrível, adorei o posicionamento, adorei também o facto que a Jumbo trabalhou o dia todo, portanto, a partir do momento em que a Jumbo trabalhou o dia todo, queriam que Roglic estivesse lá e ele esteve lá para eles, o que me está a surpreender bastante, porque depois do que vimos na época passada em que achávamos que poderia começar a existir aqui uma passagem de testemunho, Roglic vai provar que não funciona assim e que ainda tem muito para dar. Em relação ao Remco, acho brutal, aquilo foi só mau posicionamento, mas eu acho que isso depois há de vir também com o tempo. Agora, aquilo que ele faz hoje, aquilo que ele puxou naquela subida, achei brutal. Foi com a sensação que houve quem aproveitasse mais do que ele. E o que é que dá a sensação? Dá a sensação que estes atletas, nomeadamente o Remco, o Van Aert, o Van der Poel e o Pogačar, querem tanto trocar bolas com todos os que estiverem na estrada com eles, que depois efetivamente acabam por não conseguir gerir muito bem depois aquilo que vai ser o esforço deles. Eu estou a pensar no Remco agora, como vocês há pouco estavam a falar no Pogačar e no incrível
no incrível Paris-Nice que ele teve. Não estou a dizer asneira, pois não, era Paris-Nice. Paris-Nice, Sim, incrível. sim. Pronto, foi incrível ter 3 vitórias, mas até que ponto é que ele não poderia ter, se calhar, gerido melhor o esforço? Ou seja, é um bocado nesta situação. Da mesma forma que eu achei brutal o facto do Van der Poel, por exemplo, ter conseguido ganhar a Milan-San Remo, e parece que sempre que o Van der Poel não aparece durante a corrida toda na frente, a coisa corre-lhe melhor. Ou seja, o que é que dá a sensação? Que eu acho que estes novos ciclistas, nomeadamente o Remco, e o João também têm vindo a aprender com isso, acho que têm de deixar de achar que têm de estar sempre nos holofotes e saber lidar com o momento. E nota-se como é que o Roglic lida com esses momentos, que é, na altura certa, ele está lá. Quanto à situação do João Almeida, foi sem palavras, ver que o rapaz ficou sem bicicleta à meio da última subida e não houve um único colega que ficasse para trás. Nós, infelizmente, não podemos ouvir as comunicações via rádio, mas de certeza que alguma coisa se passou ali. Eu não faço ideia. Se os outros achavam que podiam efetivamente ganhar a etapa, porque geral não era, já estavam tanto o Soler como o Yates um pouco para trás, não sei. Acho que as expectativas têm de ser melhor geridas dentro daquela equipa, porque efetivamente assim não vão lá nenhum. Estas nossas conversas acabam sempre na mesma conclusão, que é só há um líder na UAE e é o Pogacar, e o resto é o Vestavias. Só para corrigir aí um bocadinho do que tu disseste, o João ainda teve a descida ou a colaboração de 2 ciclistas, acho que foi o Fischer Black e o Mike, mas durante um curto espaço de tempo, e os outros 2, ou seja, Soler e Yates, que ficaram no grupo, Yates inclusivamente depois da queda não tem mais de 10 minutos, não... É um bocadinho por aí, ou seja, se os outros 2 ficaram no grupo e se ele ainda teve a ajuda depois, a ajuda na descida, qual é que foi o objetivo dos outros 2 ficarem no grupo se efetivamente não foi para o ajudarem? É um bocado por aqui, ou seja, o que é que interessa à UAE? É caçar etapas? Não me parece, acho que não. Mas Acho que não é caçar uma equipa etapas, desse o quê? O nível. Yates ia ganhar ao Roglic? Essa era a ideia dele, pareceu-me. Pareceu-me. Ah, Olha, bem. Atenção. Eu não estou a Atenção, criticar o que tu estás a dizer, estou a criticar atenção que o Yates já ganhou a 2 ideia vezes. O Yates já ganhou 2 vezes esta subida, se não estou enganado. É uma subida que lhe Certo, assenta muito bem. Mas tendo em conta que ele caiu na primeira etapa, ficou todo esfarrapado, acho que não faz mesmo sentido. Exatamente. E com a Ou ele concorrência que está sentiu. aqui, não é? Depois do que já vimos do Roglic e do Remo, não me parece que... E depois ainda temos o Soler, não é? eu queria falar sobre o Soler, precisamente, porque eu acho que vocês estão a ser um bocado injustos para o rapaz. Ele, afinal de contas, com esta bela prestação na etapa de hoje, entra no top 10 da Volta à Catalunha, e isso todos nós sabemos que é um resultado importantíssimo para a sua carreira e também para a época da UAE Emirates. É isto, não é? E portanto está tudo dito. Depois o outro rapaz via-se claramente que ia ganhar a etapa, mas depois ficou com pena do João e desceu 2 metros só para ajudar a chegar à meta. Pronto, independentemente disto, agora falando um bocado mais a sério, há uma coisa que me parece evidente. O Soler, por acaso, até já demonstrou o contrário, que é, dizem-lhe uma coisa do carro e ele não faz. Mas alguma coisa, quer dizer, culpar o Yates parece um bocado injusto. O Yates não desceu porque não lhe disseram para descer. Portanto, o problema não está nos ciclistas, está no carro. E se no carro, ou seja, nós estamos sempre a dizer que ninguém na UAE vê o João como líder, como é que os ciclistas podem ver o João como líder, os colegas de equipa dele, se no carro não veem? Então não está a funcionar, não é? Agora, Certo. Soler, pronto, é um lugar no top 10. E Mas se atenção que acho que estás a induzir os nossos ouvintes em erro, porque o Soler é um ciclista à antiga e não usa rádio. Sim, tinha-me esquecido disso. Sim. Sim, tens toda a razão. Pratas, desculpa. Lá está, não sabemos se a certo ponto não disseram: olha, deixa estar o Yates que ele está aleijado, deixem-no ir. E se calhar foi por isso que também efetivamente não desceu, deixaram-no só ir. Faço ideia. Foi estranho. Eu até acho que podia não ter feito uma grande diferença, mas realmente a imagem que passa cá para fora é quase de desrespeito, né? Pela posição do João, ainda por cima vindo de um belo terreno adriático, e tendo os colegas que estão na frente
poucas hipóteses de lutar por algo relevante nesta Catalunha. Se o Yates não tivesse caído ontem, não tivesse 10 minutos, eu acho que não se discutia, nem estaríamos aqui a falar sobre o Yates não descer e não esperar pelo João. Acho que até poderia haver parcelas da Giade que entrassem nesse jogo, mas acho que nós teríamos o bom senso de perceber que o Yates é um ciclista perfeitamente competente para De lutar por acordo, este tipo de prova. completamente de acordo. Eu queria Só para só. fechar, Diz. desculpa, só para fechar, eu não quero achar que isto é por sermos portugueses e por isso vou começar a estar mais atento, mas sempre que falamos sobre alguém que não esperou por alguém, é sempre alguém que não esperou pelo João. Pá, em todo o World Tour, tipo. É precisamente sobre isso que eu gostava só de concluir este assunto. António Morgado, eu sei que estás a ouvir, não vais para a Emirates. Obrigado e um beijinho. Senão vão pôr o João a trabalhar para ele e depois já os portugueses dão um nó no cérebro dos portugueses. Não sabem o que é que é de dizer. Bem, passando a parte da polémica desta semana e com as cartas que já temos da mesa, Pratas, o que é que esperas do resto desta volta à Catalunha? E um bocadinho como falámos para o Paris-Nice em relação ao Tour, o que é que achas que podemos retirar desta Catalunha em direção ao Giro de Itália, já que todos os principais favoritos se encontram nesta prova? Acho que os dois principais favoritos, tanto na Catalunha como no Giro, é o Roglic e o Evenepoel, estão muito acima da concorrência, pelo menos nestes 2 dias. Deu para perceber isso. O primeiro sprint a 2, uma etapa que não o previa, em que o Remco Evenepoel faz um sprint incrível, apesar de não ter ganho. Mostra que também evoluiu muito neste aspecto. E tenho também e pelo que ele demonstrou hoje na etapa, também trabalhou muito para apanhar o Chavit. Acho que, na minha opinião, é o mais forte a ganhar a Catalunha. As etapas que ainda faltam, dou algum favoritismo ao Remco e ponho os dois claramente acima de todos os outros. Em relação ao João, não vou esmiuçar mais o que falaram sobre hoje. Acho que ele está numa forma incrível, já o tinha demonstrado no Tirreno. Isto dá-lhe o que eu vi hoje dá-me confiança para dizer que ele pode terminar mais uma vez no pódio numa corrida deste nível. Acho que ele está muito mais consistente, até na má colocação continua consistente e não evoluiu muito, mas em termos de pernas a subir está muito mais forte. Dá a ideia, pelo que se viu nos últimos tempos, que perdeu o ponta final, mas isto faz parte da sua evolução como voltista, para ter mais consistência. E acho que ele, à data de hoje, já é o voltista mais completo do mundo, atrás dos Vingegaard, Pogačar e Roglic e Remco. Acho que não estou a ver nenhum outro tão consistente como ele. Agora, em termos de possibilidade de ganhar uma grande competição, uma grande prova de uma semana deste nível, acho que ele tem que escolher um calendário em que não participem estes corredores que estão a um nível muito, muito superior a todos os outros. Mas estou a gostar muito de ver o João. Não estou a gostar de ver a UAE. Já aparece a Movistar e começo a pensar que se calhar o objetivo deles no Giro é ganhar a classificação por equipas. Agora, em relação aos outros corredores, o Ciccone está incrível. Já tinha feito volta à Valência, já tinha ganho uma etapa. Não ganhou porque o Rui Costa conseguiu surpreender na última etapa. Eles descuidaram-se um bocadinho e deixaram o Rui ganhar. E o Ciccone perdeu aí uma oportunidade de ganhar uma prova de uma semana. Fez quinto no Tirreno. Hoje ganha ao Roglic e ao Evenepoel. Isto quer dizer que já toda a gente está com o hype, já toda a gente vai levá-lo no Velo Games e na app, e ele vai flopar no Giro. Não tenho dúvidas disso, mas se quiserem levar, estão à vontade. Por cima, ainda deve aumentar de preço até lá. Claro, ainda mais. O Landa continua muito consistente.
Portanto, antevê-se mais um top 5 no Giro, sem nenhuma vitória no World Tour, obviamente. O Hindley não tem feito uma boa época. Hoje acho que chegou dentro do top 10. Portanto, já está um bocadinho melhor, mas isto também pouco interessa, que ele é bom é no Giro, mas tendo em conta a concorrência este ano, não estou Ele vai ao Tour, eu acho que ele nem vai ao Tour. Hoje, eu acho que ele vai, Ele vai ao Tour. vai ao Tour, Ele tens vai ao razão, Tour. tens razão. Por causa do contrarrelógio. Vai tentar Tens fazer razão, contrarrelógio. mas também não antevejo que faça grande coisa. É muito longe de Itália já, não é? Dá uma sensação. Exatamente. Só se for ali nos Alpes e mais perto, se sinta mais à vontade. A Ineos acaba por desiludir mais uma vez, se bem que era a estreia do Thomas e o Bernal também, após São Romão é a primeira prova que faz, mas também o Thomas não parece que esteja a apontar muito o pico para o Giro, porque ele vai para lá trabalhar como gregário para os dois líderes, Sivakov e Ganna, por isso não parece que seja grave. E a EF, acho que também deve ser, o objetivo deles é o Tour. Hoje o Chaves já mostrou qualquer coisinha, e estou muito curioso para ver esta EF, mas ainda é cedo. O objetivo deles é levar os cavalos todos para o Tour, vamos ver. Como o Pratas fala sempre no mesmo tom, mas às vezes está a falar a sério e às vezes está a gozar, deixa a vossa consideração, a interpretação da opinião dele. Mudando aqui completamente de tema, entre este momento ou seja, nos próximos 15 dias, até à gravação do próximo podcast, vamos ter 4 provas do World Tour que vão culminar com a volta a Flandres, 4 provas de pavé, o World Tour. E queríamos falar aqui um bocadinho sobre esta altura do ano sempre tão apaixonante para nós, para os fãs. Eu particularmente também gosto muito e sei que os meus colegas de painel partilham desse gosto. Queria perguntar ao Branco como é que ele antecipa este período de clássicas, que vai ser mais do mesmo e vai ser domínio das abelhas, ou se Mathieu Van Der Poel, Pogacar e companhia vão ser suficientes para lhes fazer frente. Olha, eu queria tentar fazer uma brincadeira, vamos ver se isto resulta. Então, não dá. Eu ia tentar falar como se estivesse a andar em pavê, mas não tenho forma de fazer isto. Não sei como é que vocês acham que isto podia resultar, mas era giro. Tipo assim. Olha, Rito, eu acho que... Pronto. Enfim. Então, em relação à pergunta, o que eu sinto é que, na verdade, nós não tivemos assim tanta Flandres, não é? Tivemos o fim de semana de abertura com a Courtney, com como é que se chama a outra prova? Com a... Omloop, Etenis Liberado. Sim, exatamente. Com essas duas, e de facto a Jumbo chegou e disse, não é? E estejam caladinhos que agora somos nós aqui quem manda neste terreno, mas é verdade que, tirando isso, as provas que aconteceram na Bélgica não foram propriamente desse nível, nem tiveram esse pelotão tão recheado. E além disso, mesmo nessas, não tínhamos Mathieu Van Der Poel, Pogacar, outros nomes como Mats Pedersen, Girmay, muitas outras opções que naturalmente mudam as corridas e costumam andar bem nestes terrenos. Basicamente é isso. É claro que a Jumbo continua a ter uma super equipa para ditar as regras neste terreno e, por exemplo, em comparação com o Mathieu Van Der Poel, que é um ciclista talhadíssimo para isto, mas que depois, em comparação, não tem nas suas fileiras ciclistas que lhe deem tanta segurança no apoio, embora tenha alguns com qualidade, como já falámos no falso plano outras vezes. Não se pode comparar com a Jumbo, que se não der com Van Aert, vai com Van Barle, Laporte, Benoot, até o Nathan Van Oudon que vai lá molhar a sopa. Portanto, isso é obviamente diferente. Acho que temos de perceber o que é que vai acontecer, nomeadamente já na sábado. A Arelbeca é a 3, é agora proximamente, e portanto essa é uma clássica que costuma ser agitada e animada. A Gent-Wevelgem
mais ou menos, tem sido nos últimos anos, mas é uma prova que já foi muito disputada a sprint, basta pensarmos que o Viviani já foi segundo na Gendry Valgame, portanto isso diz um bocado sobre a prova, mas por outro lado o ano passado tivemos um final espetacular dos momentos mais épicos da temporada com a vitória do Girmay. Temos de perceber o que é que vai acontecer, depois através da Flandres costuma ser terreno para Mathieu Van Der Poel, mas como dizia, é sempre um terreno muito imprevisível, o tempo conta muito e temos de perceber se alguém vai conseguir colocar a Jumbo num lugar mais desconfortável, porque se não o fizerem é garantido que eles não vão perdoar. E passando agora para o Lourenço, tinha aqui 2 perguntas para ti. Tirando estes nomes grandes, quem é que achas que pode surpreender neste período do empedrado? E depois pedir-te a tua aposta para a Tour de Flandres. Então, eu vou começar pela aposta do Tour de Flandres, se não te importas, porque acho que é mais fácil. E assim, de caras, diria entre Mathieu Van Der Poel e Pogacar, acho que são os principais favoritos, tendo em conta os momentos de forma e como se apresentaram na Milan-San Remo. Em relação a nomes que podem surpreender, acho que o Ganna pode voltar a surpreender. Acho que é um Ganna, acho que é um ciclista que se pode enquadrar muito bem neste empedrado pela sua estrutura física. Dylan van Baarle não será uma surpresa inteiramente, mas tendo em conta que provavelmente toda a gente está a ver Wout van Aert como líder da Jumbo, acho que Van Baarle pode surpreender se Van Aert não estiver ainda no seu momento de forma. Pidcock não sei se já estará a 100%, creio que ainda não. Girmay desiludiu-me um pouco na Milan-San Remo, mas acho que pode estar ainda à procura do seu melhor momento de forma e pode a qualquer momento aparecer. Acho que a Renaud de Lee também podemos esperar boas coisas dele nestas provas de empedrado. Acho que provavelmente deve ter vacilado na Milan-San Remo pela quilometragem que a prova tem e como ele ainda está um bocado a entrar nestas andanças, acho que pode ter sido por aí que ele tenha claudicado um pouco, porque efetivamente foi mais no final da prova que o vimos a começar a ter dificuldades. E outro dos nomes dois nomes que eu queria referir seria o Madouas. Acho que pode-se apresentar também numa boa forma, e outro seria Magnus Sheffield da Ineos. Acho que pode também fazer bons resultados nesta fase da época que vamos entrar. Temos aí muito nome interessante e muita fé num dos principais protegidos falso plano, o touro, a Arnaud de Lee. Bom, já que te temos cá hoje, não podemos deixar de passar pela tua opinião. Se quiseres falar um bocadinho sobre a tua relação, ou o que é que tu gostas e se gostas destas provas do pavé, para te apresentares aos nossos ouvintes, e para além disso, como é que achas o que é que vai dar na Flandres? Lá está, acaba por ser um bocado imprevisível, porque é um bocado também tentarmos perceber como é que os grandes nomes vão estar nessa corrida e ao longo da corrida. Porque, por um lado, sei lá, já vemos que para um Tadej Pogacar não interessa ter uma equipa que o possa ajudar, porque se efetivamente depois ele não tiver pernas, já não vai ser a equipa que vai ter. Sem dúvida que alguém que eu ia falar e que me estão a dar o toque aqui, o meu colega Adam Yates, está-me aqui a dar o toque. Sem dúvida que a Trek
que fez uma excelente prestação com o Mads Pedersen na Vila-Sanremo, pode ter aqui algo a dizer. Eu gosto muito desta química Mads Pedersen-Stuyven, porque eu acho que são ambos líderes, mas lá está, não competem um contra o outro e acho brutal. E por isso cada vez mais tenho acompanhado também um bocado. Eu gosto muito. Antigamente não gostava tanto da Trek, agora cada vez mais com alguns atletas venho-me a ligar mais à equipa. Acho que também gosto bastante deles porque eles têm sempre as melhores bicicletas, portanto estou sempre ali super motivado. Mas acima de tudo, lá está, assim, alguém que pudesse sair fora do radar seria assim, alguém vindo por este lado, mais tipo Trek, tipo Mads, mais Stuyven, diria eu, não tanto Mads para esta prova. Yates, não sei se queres dizer alguma coisa ou se os teus rádios não está a funcionar. Não? Não está a funcionar, por isso ele não vai responder. Isto foi épico. Obrigado a todos os participantes. Eu posso dizer a minha aposta para Flandres. Eu não sou o Yates, é só para saber. A minha aposta para Flandres é... não sei se vai, por acaso, mas eu acho que o Trentin um dia vai ganhar Flandres. Era só isto que eu queria insistir. Eu sei que às vezes digo isto, mas... Não foi essa a aposta que tu deste aqui há umas semanas atrás. Sim, mas está bem. Ei! Mas as coisas mudam, não é? Temos dados, temos informação. Por acaso já nem sei o que é que disse. Não mudam. Eu também já não sei, mas sei que não foi Trentin. A tua aposta está lá e não foi Trentin. Sim, mas eu não estou a dizer que esta é a minha... Uma coisa é quando vocês me pedem uma aposta e eu digo, eu acho que vai ganhar este. Eu agora estou a dizer que eu acho que o Trentin um dia vai ganhar e pode ser este ano. É para ser assim diferente a um. Então, Mas tu achas que vai ganhar? a balbúrdia já é tão grande dentro da UAE que até pode haver gente a ganhar provas em que o Pogacar entra? Opa, ele pode ter um furo, podem acontecer coisas, não é? Sabes o que é que acontece ao Trentino se o Pogacar tiver um furo, não sabes? Pode não ser o Trentin a dar-lhe a bicicleta. Vai ficar sem Espera rádio. por ele. Não, vai ficar sem rádio e arranca sozinho. É. Pronto, se não ganha o Adriano Petit, claro. Exato, a tua aposta é o Adriano Exato. Petit, pois é. Exatamente. Não, exato. isso é a minha aposta para Robé. Calma. Está bem. Tu achas Já mesmo, vai andar bem na Flandres. achas Mas mesmo estou que o confiante. Trentin ganha uma corrida Espera aí em que o que o Yates Mads quer Pedersen falar, ele já recuperou a ligação. Diz. Diga, senhor Adam. Então, perguntar ao Branco se ele acha que o Trentin é capaz de ganhar uma corrida em que o Mads Pedersen participa. Claro que sim. E digo-te mais. O Pogacar vai trabalhar para ele. Silêncio cortante. Bem, finalizamos assim a antevisão. Não, diz, Val, diz. Só perguntar porque é que já não falamos da Quick Step, o que é que aconteceu? É verdade, olha, muito bem notado, já dissemos uns 20 nomes. Eram tão bons em A clássicas. Quick Step agora já não é uma equipa para as clássicas, é uma equipa para provas por etapas. E é porque se chama Sodal também. Também é por isso. Atenção que Alá Filipe diz que está a apontar para o Tour de Flandres desde o início da época. E a Asgreen já venceu. Se calhar também nós próprios estamos a subestimá-los ainda mais do que eles têm feito por merecer. O Alá Filipe tentado é apontar para todo lado e ainda não, a forma ainda não está lá, mas sim, mas eu acho que ele vai estar bem e acho que pronto, e Mohoric é sempre o nome também, não sei se já falaram dele, mas pronto. Não sabes se já falámos dele, então não tens estado a ouvir? Entretanto estava aqui a ouvir um podcast de qualidade, percebes? Uma pessoa tem que ir aproveitando. Está bem. Para além das corridas que já fizemos o rescaldo anteriormente, vamos também fazer o rescaldo aqui, como nós costumamos fazer aqui uma voltinha pelas corridas de menor dimensão, e fica ao cargo de Miguel Pratas dizer o nome destas corridas e falar dos vencedores e isso tudo. Como esta vez não eram assim tão difíceis, eu não deixei para o branco. Olha, depois quando acabar a dissertação que o Pratas vai ter nos próximos 10 minutos, depois aviso, está bem? Obrigado. Okay. Até já. Vais pôr o Lanterno de Rouge a dar. Bora, Pratas. Aqui as clássicas nos últimos dias foi a, não sei se vou pronunciar bem, mas é Dani Leith
No Care Coerce, em que o Merlier, a correr em casa, fez o bicho, sem grande surpresa, era o maior favorito. Bateu o Tunes e o Milan Menten, são corredores um bocadinho nível abaixo, mas que também aproveitaram estas as últimas corridas com um pelotão não tão forte para ter bons resultados. O Edward Tunes já tinha feito terceiro em Les Saman, já tinha feito terceiro em Les Saman, sim, e o Milan Mente, o reforço da Lotto, nas 5 corridas que participou, incluindo esta, fez 3 pódios e ganhou a Les Saman. Portanto, 2 corredores que aproveitaram as oportunidades. Na corrida mais antiga do mundo, na Milan Torino, ganhou. Pratas, desculpa. Eu tenho só Diz. que fazer 2 questões, que é se podes perguntar àquele Twitter que nos diz como é que se dizem as coisas, como é que se pronunciam os nomes, como é que se diz essa prova que tu estás a dizer que começa com L, e como é que se diz aquele sprinter que está na Sodal Quickstep e o primeiro nome é Tim. Se é Merlier ou Merlier, e se é Le Samin ou Le Samin. Merlier. Tens razão. Não, mas há aquela página que nos ajuda. Mas é Tim Merlier. E Não que é Merlier, nos ensinou a dizer Verdade. que Zingle não é Zingle, é Zanglé. Porque ele é alsaciano. Nunca se esqueçam disto. Falso plano sempre a ensinar. Prosseguindo, na Milan Torino ganhou o Arvid Glenn da equipa do Cancellara. Este sprinter acho que já merecia outros voos. Normalmente faz bons resultados nas provas em que há equipas do World Tour. Acho que já merecia um lugar no World Tour. O Gaviria continuou o bom momento, fez segundo. Para alguns elementos do falso plano, ele já é top 10 dos sprinters do pelotão, mas pronto, sem grandes comentários. E um dos corredores favoritos do branco, o Van Uden, conseguiu finalmente um bom resultado, fez pódio. No Grande Prémio de Denain tivemos pela primeira vez um colombiano a ganhar no pavé, histórico. O Molan, depois do excelente trabalho do Bjerg, ganhou. E na clássica seguinte, na Breden Coxist Classic, ganhou o miúdo da Intermarché, o Tizan, fez aqui a segunda vitória do ano, e aproveito para informar que ele já renovou com a Intermarché, por isso vamos ter mais vitórias da Intermarché nos próximos tempos. Nesse sprint ele bateu o flop do Ackermann, que não tinha tudo para vencer, lançado pelo Molan, ia quase acabando atrás do Molan mais uma vez, e em terceiro lugar ficou o Elsford, que também está a fazer uma bela temporada. Sobre estas corridas, acho que não há nada mais a acrescentar. Tivemos foram as notícias das 11. eu achava que não estavas a ouvir, eu ia até agora chamar Lourenço a dizer que já podias voltar. Ia só mencionar que tivemos quase a acabar um podcast de falso plano sem falar de Intermarché, mas o Pratas fez o seu momento de rúbrica semanal e não permitiu que tal acontecesse. Ricardo, anda aí um jovem português a dar cartas. Morgadão. Ou a dar um bigode na malta. Morgadão. Aí está ele. Primeira prova profissional por etapas. Primeira vitória. Fácil. Parece o João. Só que ganha. É isso. É o primeiro... Este episódio estava demasiado simpático para o João. O Ricardo tinha que vir aqui fazer balancear as coisas. Desculpa, mas foi Adam Yates que me disse fazer esta. E é isso, o Morgado ganhou a primeira prova por etapas profissional em que participou, com 2 pódios nas 3 etapas que correu. O outro lugar foi o 25º lugar, mas isso não é o mais importante. O mais importante é que ganhou a prova com base em tática e não tanto na força, porque foi à procura dos
dos segundos de bonificação, tanto nos sprints intermédios como no final das etapas. E isso há boas perspectivas acerca da sua capacidade tática, porque estes corredores, que normalmente são muito mais fortes que os outros, têm em falta, ou só aperfeiçoam mais tarde na sua carreira. E acho que a outra coisa a destacar é que tinha na equipa o grande rival nos júniores, o Emil Herzog, que ganhou-lhe o Campeonato do Mundo. Estava na equipa, não fez nada, o Morgado fez, portanto é um mercado de posição também do António na equipa, na Axion. Destacar também agora que vai participar noutra prova, volta a Limburgo, prova ganha o ano passado por Arnaud Delis, e que vai contar com 4 equipas World Tour: a Alpecin, a Jumbo, a DSM e a Intermarché, com a Lotto também na prova, com a Q36.5, a Baloise, a Bingol e a equipa de desenvolvimento da Quickstep. Portanto, mais uma prova de fogo para o António Morgado, ver o que é que ele vale contra corredores World Tour como Van Gils, Milan Menton, Caden Groves, Stannard, Stona Mittet, Oscar Onley, Dainese, R. Gotts, por aí fora. E fica a promessa daqui no falso plano, sempre que o António for tendo resultados, ou melhores ou piores, continuarmos a acompanhar o desenvolvimento dele e de irmos aqui com destaque para o Ricardo, que é o principal fã no falso plano, a continuar a acompanhar o desenvolvimento do António. Agora vamos ter um momento especial falso plano, que é não fizemos o rescaldo das restantes provas desta semana, mas escapou-nos a Bruges de Pano. Miguel Branco, o que é que tens a dizer sobre esta impressionante prova? Opa, foi uma vitória genial, mais uma vez, de Juan Sebastián Molano. Prova que está, de facto, como dizia há bocado o Pratas, a adaptar-se muito bem em terrenos do Norte com clássicas, e isso é sempre interessante para um colombiano. Já tinha vencido o Grande Prémio de Denain e pronto, e é muito interessante também ver este segundo lugar do Vernon lançado por Jacobsen. É a primeira vez que vejo Jacobsen lançar um sprint a alguém, e isso foi mesmo quase emocionante, digamos assim, e pronto, o Ackermann furou a 3 km. E pódio para Davide Cimolai, que já não víamos sprintar desde o Giro 2021, o que é sempre bom ver que ele está de regresso, lançado por Simone Contoni. Foi isto que se passou na clássica Bruges de Pano, e amanhã vamos ver se isto se confirma. Do que é que te rires, Pratas? Viste outra corrida? Não tive a oportunidade de acompanhar. Foi só aqui mais um momento inédito de falso plano. Vamos agora arrancar para os nossos jogos que já vão sendo tradicionais, hoje num formato um bocadinho diferente. Sou eu que vou lançar o desafio aos restantes membros do painel. E o meu desafio é simples, vai ser basicamente uma corrida por eliminação, quase ao jeito da pista. Vai ser fácil de início e vai sendo cada vez mais difícil. Dado que tivemos a fazer a antevisão da Flandres e que o rescaldo da Milan-San Remo, basicamente cada um de vocês vai ter que individualmente dar um nome de um vencedor de monumentos no século XXI, e o primeiro a falhar ou errar vai saindo e vamos ver quem é que fica até ao fim. Eu queria só dizer que isto é uma vergonha. Isto é uma vergonha porque tu sabes de onde é que isto vem. O Henrique pensa que está na Figueira, não é? Eu não sou bom neste jogo. Tu Eu sabes. estava a ler o chat, eu não percebi o jogo, desculpa, malta. Mas o chat está bom, pá, rimo muito. O jogo é tão simples quanto isto. Vamos criar aqui uma ordem para vocês falarem e cada um de vocês tem que dizer um vencedor no monumento no século XXI. E quando falhares ou
ou não disseres, ou errares no nome, saltas fora. E vamos ver quem é que fica até ao fim. Estás mudo, mas sim, acho que disseste ok, não foi? Não, Foi foi isso mesmo. completamente o contrário, disse fogo. Ok. Eu vou só aqui Eu disse- rápido, porque não fiz isto como deve ser, fazer a ordem. Vai ser sempre a mesma ordem. E bora, Val, pode arrancar. Não, Sim, mas sou o último. Atenção que não se pode repetir. não se pode repetir o quê? Nomes? Sim, foi um bocado óbvio, não foi? Não, Vais Pois, escrever foi os para- nomes todos. Sim, Vais- vou tentar. Mas se calhar não. Se calhar não. Vá, bora. Se calhar é diga. melhor. Então, Então, mas- começamos Mas lá. escreva à mão. posso só fazer uma Diz, pergunta? Não é Diz, preciso especificar o monumento vencido? Não. Ok, não. obrigado. Não. Até porque senão eu não consigo verificar de maneira a isto não ser demasiado lento. Então, mas imagina, por exemplo, que o Bau diz o nome X. Certo. Eu chego à minha vez e porque já não me lembrava que o Bau tinha dito o nome X, digo outra vez o nome X. Perco Estás logo fora. ou tenho Estás fora? Estás ou fora. tenho de Estás dizer fora? o nome Y? Estás fora. Ai, temos que decorar todos os que já foram Tens que ditos. estar com Claro. atenção. Yeah. Ui, está bem. Isto à quinta ronda está terminado. Então, vamos ver quem é que ganha. Bora, Val. Então, vamos começar pelo Mátio. Ok. Ricardo. Iglinski. Relação com o último episódio. Branco. Wout van Aert. Nikita Pratas. Terpstra. Bora, continuem. Se eu estiver sempre a chamar é chato. Lourenço. Olá, Filipe. Sim. Asgreen. Conego. Gilberto. Obrigado por me passares à frente, Sagan. Desculpa. Gilberto. Roglic. Bal. Desculpa, Cancellara. Bettini. Moritz. Remco. Eddie Merckx. Já foste. Não havia essas regras, mano. Quais regras? No século XXI. Ei, a fogo. Pois é. Está bem. Mas tu tinhas Estou ouvido pronto, ou não tinhas ouvido? Tinhas ouvido e esqueceste. Eu ouvi, esqueci. Não, já. não Então interessa. estás fora. Não interessa. É. Bora, Tá Bal. bom, não. Fogo. Nibali. Ricardo. Joaquim Rodrigues. Bunen. Malema. Desculpa. O Freire. Pinot. Uhum. Quem é que tu disseste? Pino? Pino ganhou Pino. o quê? Ganhou a Lombardia. Lombardia. Ok. Ayman. Valverde. Ixi. Quem é que é? Bal. Ele está a coçar. Eu não vi que estavas a coçar a barba. Era eu. Morri. Não faço ideia. Desculpa. Não tenho mais nomes. Ia repetir. Menos um. Não, obrigado por deixares os membros do falso plano ganhar. Fica Desculpa. então é o Ricardo. Avermaet. Cavendish. Steven. Degenkolb. Isto tem tempo, não? Já fui, né? Sim, é mais ou menos. Tens 5 segundos. Demar. Pronto. Pronto, vá. Foste eliminado, Branco. Na boa, mano. Ricardo. Matthew Goss. Christophe. Cristóforo. Sério? Bettiol. Sim. Agora já. Deixa-me procurar. Pois foi. Não Yeah. sabia. Bettiol. Bettini. Já disse. Já estás fora. Bettiol Ganhou o saiu? Ricardo. Bettiol saiu? Bettini saiu. Foi isso. Bettini saiu. E ninguém disse para o Gachar. Não, obra. disseram de certeza. Não disseram, tenho- não. Eu tenho Vocês de noção início que ouvi. disseram logo Van der Poel, Van Aert, Alá Filipe, disseram as coisas todas, mas não Eu disseram tive para o que Gachar. dizer para o Gachar, mas achei que já tinha saído. Eu tenho a impressão que Agora ouvi. tinha que ver. Havia aqui o Sony e tudo.
Coitado do Sony. Colbrelli. Aí, Sony, grandes nomes. Vamos lá ver aqui mais grandes nomes que ficaram de fora. O Xabito, E o que ainda hoje falámos dele. Yeah. E 1 minuto de silêncio pela Sony. Não se faz? Desagradável. Bob Jungels. Está aqui. Bem. E antes de fecharmos o podcast, temos um espaço em que, pela primeira vez na história do Falso Plano, eu enquanto moderador, não sei o que é que vai acontecer. É o espaço do nosso convidado. Basicamente, eu pensei neste espaço inicialmente como um espaço para especulação, mas mudei o atleta, entretanto, já não vou trazer aquele que tínhamos falado ainda há pouco. A minha pergunta é: alguém sabe do Morkov? É porque eu estive a ver e ele já só vai ao Tour. O que é feito do Morkov? Eu acho que o Jakobsen nunca seguia a roda dele, então ele deixou de aparecer. Até o Jakobsen não perdeu. Até o Jakobsen não perdeu, exatamente. Ele teve na Lussamine, ou Lussama, como Não lhe a quiserem terminou chamar. como o Jakobsen, Pois, ficou com ele. sim. Ficaram os dois Exato. juntos. Sim, Certo, exato. mas agora surpreende-me não o levarem à Brus de pano, porque, sei lá, acho que é sempre mais um atleta que pode ajudar Não, o mas Jakobsen. foi Acham por que o isso que Ballerini é o- bom. Não, é que foi por isso que o Jakobsen lançou o Vernon e o Vernon fez segundo. Não acompanhaste. Epá, o Morkov tem quase 38 anos, né? Isto toca a todos. Certo, e se calhar depois de ver as prestações do Danny Van Poppel até perceber ainda ficou mais velho. Volta na E se volta. calhar eles começaram a ter mais esta ideia de tentar transformar antigos sprinters medianos em, se calhar, o futuro dos lançadores pode ser muito por aí. Eu acho que o Van Poppel pode vir a marcar um bocadinho uma geração nesse sentido. Não Mas que não pá, acontecesse já. Lá está, era só mesmo este o ponto de vista que eu queria deixar, porque de facto fez-me confusão, porque é um atleta que eu, lá está, vejo sempre que há etapas ao sprint, ele vai lá estar sempre na fase decisiva. E ultimamente tenho estranhado não ter visto, nem com o Jakobsen, nem com o Merlier. E sobretudo porque foi rápido, não é? A queda há 1 ano ou 2 anos, quando falávamos de lançadores, o primeiro nome que nos vinha à cabeça era Morkov, sem grandes discussões. Eu lembro-me até no ano em que do Cavendish há 1 ano ou 2, quando voltou à Quickstep, ter dito: se me derem o Morkov, eu ganho onde quer que seja. Há Sem também, dúvida. há também uma outra questão, que é o Riqueza reformou-se este ano. E portanto o Morkov se calhar está a sentir Foi a porque sua o falta. Cavendish lhe meteu os cornos, não foi? Diz que não precisavas ter utilizado esse Não era preciso ser palavreado, assim, não é? mas Foi um bocado sim, desagradável. Lento. mas Foi sim houve ali Um bocado desagradável. Já estou houve, cansado. houve ali um arrufo, sim. Porque ele tinha falado com a Astana para levar o Riqueza para lá e assim o Riqueza não acabava a carreira e depois deixou de lhe responder, deu-lhe ghost e pronto. E o Markov agora se calhar está a ghostar também. Isso foi uma observação super moderna, Miguel Branco. Sim, eu até já sei o que é que eu fiz há bocado, Henrique? O que é que Fazer a fizeste há bocado? sondagem no site do False Plano. Pois foi. Fiquei orgulhoso. É isso. Foi um momento bonito. Val, queres acrescentar mais alguma coisa à tua pertinente questão? Não, pronto, já percebi que ninguém efetivamente sabe dele ao certo. Vamos esperar que ele apareça por aí. Esperemos pelo Tour. Então, e Val, antes de nos irmos embora, ele no Tour vai ter a sua roda Merlier ou Jakobsen? Pá, lá está, o que me estava aqui a parecer é que acho que é o Jakobsen. Agora, onde é que eles vão treinar antes? Porque não me parece que vão estar juntos em competição nenhuma para praticar. Mas pronto, se calhar sou eu que sou um bocado conservador neste tipo de cenas de preparar uma grande volta com antecedência. Mas se calhar este ano são mais de eu chegar lá e ver o que é que dá. Mas pronto, o pai Patrick há de saber o que é que está a fazer à vida e se decidiu dar um descanso ao Morkov durante 4 meses até julho. Vamos ver. E ele anda assim meio baralhado também. Também anda a mandar umas bocas ao Alaphilippe, aquilo não anda fácil. Agora tem o Remco e parece que é um menino dos olhos de ouro. Não tem olhos para mais ninguém. É verdade, tens toda a razão. E a não ser que alguém tenha mais alguma coisa a acrescentar, acho que nos despedimos por aqui.
Acabei de pensar no um- João, portanto é melhor. Quero um agradecimento especial à participação do Bau. Olha, foi muito porreiro ter tido aqui e havemos de repetir no futuro. Bom também sempre ter o painel falso plano completo. Obrigado a vocês por terem estado desse lado. Como sempre, falsoplano.ghost.io. Sigam-nos no Twitter, sobretudo, que é o sítio onde nós temos mais atividade e mais palhaçada e onde vamos expondo mais as nossas opiniões. No blog podem encontrar previsões de todas as provas do World Tour, antevisões normais e depois antevisões fantasy para todas as provas da Cycling Gap e do Velo Games só nas provas, na parte dos Velo Games só nas provas por etapas. E estamos no YouTube, estamos no Spotify, no Facebook, no Twitter. Obrigado, malta. Até para a semana.